A Michele, que é a nossa ministra, né, de educação, educadora cristã, a gente está caminhando para isso. A gente estava conversando sobre qual o melhor nome para a gente dar para esse material e para essa classe. Porque quando a gente fala discipulado, pode dar a impressão, quem tem na mente o velho paradigma do que é discipulado, pode dar a impressão de que eu estou fazendo aqui uma classe onde vocês estão sendo discipulados. Isso é certo e é verdade. Todo aprendizado é uma forma de discipulado, uma vez que discípulo é aluno, né? É aprendiz. Então, conversando com a Michele, a gente pensou em, quando ela já está produzindo o material, está ficando muito bonito, por sinal, a gente pensou em, ao invés de colocar discipulado, para não haver, né, essa confusão de significados, a gente chamar essa classe de vida discipular, onde a gente entende que o discipulado é algo que dura toda a nossa vida. Quer falar? Pode falar. Coisa linda. Então, na primeira aula, nós vimos aí uma introdução, né, sobre essa mudança de paradigma, né, de discipulado. A gente acha que discipulado é um conjunto de lições, o básico da fé, que é ensinado para alguém antes de batizar. E aí, quando batiza, a gente diz, fulano já está discipulado, Beltrano já foi discipulado. Então, a proposta dessa classe é quebrar esse paradigma e trazer um novo conceito, não que isso esteja errado, mas esse discipulado é o básico, né? Aprender o básico da fé para batizar é discipulado. Não está errado. Só que não é só isso. Discipulado começa desse jeito, mas dura o restante da nossa vida, onde a gente vai aprendendo cada vez mais, a gente vai sendo discipulado, não só no conhecimento doutrinário e bíblico, mas principalmente no conhecimento da vida, porque tem várias áreas do conhecimento que a Bíblia pode nos orientar e que a gente pode aprender com muita gente. Então, a gente pode, ao longo da nossa vida, aprender sobre tudo aquilo que a gente precisa para continuar vivendo como discípulo de Cristo. Então, se eu começo a namorar, eu preciso, naquele momento da minha vida, aprender como é um namoro de acordo com a Bíblia. E aí eu fico noivo, aí eu caso, então agora como é um casamento de acordo com a Bíblia? Aí eu começo a trabalhar, então eu preciso aprender como vive ou como se comporta um funcionário de acordo com a Bíblia. Então a gente vai caminhando pela vida, né? Como ser um pai conforme a Bíblia, como ser um sogro, como ser um vô, como ser enfim, a gente vai passando pela vida e a vida vai trazendo para nós desafios. E quando a gente está diante de um novo desafio, a gente precisa aprender como superar aquele desafio, lógico, sempre de acordo com a Bíblia, mas também aproveitando para aprender com quem entende daquele assunto, certo? Então, coisa linda. Quer pegar ela, Ana Cláudia? Já liberou aí? Bênção. Vou devolver mais por sua causa, que eu estou percebendo que você está angustiado com essa menina no meu colo, mas por mim eu ficava a aula inteira com ela. Olha lá. Coisa linda. A Cláudia tem duas, teve que trocar a mais velha, então eu peguei a mais nova para ajudar. Já não gosto, né? Então, fazendo aí uma breve revisão. Na primeira aula, nós vimos sobre
essa mudança de paradigma. Discipulado não é algo que começa, que termina, não é uma quantidade de lições, não é estudar o básico da doutrina. Isso também é discipulado, mas discipulado vai muito além disso. Segunda coisa, nós vimos sobre a importância do HDL. Vimos que HDL é o colesterol bom do corpo. Nós temos o LDL, que é o colesterol ruim, e temos o HDL, que é o colesterol bom. Gorduras boas e necessárias para o corpo. Então, quando a gente come churrasco, quando a gente come um torresmo, quando a gente come fritura, a gente está pegando o LDL. Mas quando a gente come abacate, quando a gente come castanha, a gente está pegando o HDL, gorduras que são boas, fazem bem para o corpo. E aí a gente viu que essa sigla HDL, aproveitando, fazendo aí essa metáfora de que HDL é o colesterol bom do corpo, então HDL é o colesterol bom do corpo de Cristo, que é hora, dia e local. Então a gente viu que no processo de discipulado, a gente precisa estar aberto para receber de quem sabe mais do que nós, naquela área específica. Então eu preciso estar aberto a ser discipulado, mas eu também preciso estar aberto para ser um discipulador. Porque do mesmo jeito que sempre tem alguém que sabe mais do que eu, sempre vai haver alguém que sabe menos do que eu, em alguma área. Então a gente precisa se abrir para isso, para sermos discipulados e também discipuladores. E aí a gente viu que nesse processo é importante o HDL, a gente ter hora, dia e local marcado para a gente ser discipulado ou para a gente ser discipulador. Então, nós precisamos marcar hora, dia e local, HDL, para sentar, para ouvir, para compartilhar sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre a vida, sobre qualquer assunto. A gente precisa então, na aula 2, a gente começou a ver a necessidade da gente abrir a mente com relação ao discipulado que deve tocar em todas as áreas da nossa vida. Como eu me comporto no meu trabalho, como eu vivo no meu condomínio, como eu trato minha sogra, isso fica lá fora. Quando eu entro aqui para ser discipulado, eu quero sentar e ter algumas lições sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre teologia. Não. A gente está trazendo essa abordagem do discipulado de forma plena. Ser discípulo de Cristo é algo que toca em todas as áreas da nossa vida. Então nós vamos sentar para aprender Bíblia, nós vamos sentar para aprender teologia, igreja, mas nós também vamos sentar para aprender casamento, dinheiro, relacionamento, como lidar com a família, como lidar com as dificuldades da vida. Então a gente precisa ter hora, dia e local marcado para receber instrução e também para dar instruções. E aí nós vimos então na aula passada, a Michele fez uma introdução sobre o livro do Mark Dever, que é Discipulado, uma das 9 marcas de uma igreja saudável. Futuramente é bem provável que a gente traga para essa sala, uma classe sobre essas 9 marcas. É bem provável que essas 9 marcas virem aí 9 lições para nós num futuro, onde a gente vai ver cada uma das marcas propostas pelo Mark Dever. Mas uma dessas 9 marcas é o discipulado. E aí a Michele introduziu, e eu terminei na aula passada, o conteúdo do livro do Mark Dever, onde nós vimos que existe uma abordagem e uma perspectiva muito mais ampla do que é discipulado. E aí a gente viu qual é então a maneira, qual é o lugar,
qual deve ser o foco, a intenção. A gente viu que todo ser humano, ele é influenciável em alguma medida e também é influenciador em alguma medida, e a gente precisa então olhar para essa característica da humanidade e aproveitar isso com o Evangelho. E aí vimos vários detalhes, está tudo aí no canal. Se você perdeu alguma aula, as 3 primeiras aulas estão salvas, está no nosso canal no YouTube, PIB Itaim, você pode depois assistir. E hoje nós vamos ver esse outro livro. E a gente ainda vai ver algumas literaturas até o final do conteúdo dessa classe. E o livro de hoje é esse aí, A Formação de um Discípulo. É um livro que já está praticamente virando um clássico, já vendeu mais de 100 mil exemplares. Nessa época aí, dessa capa, já tinha vendido mais de 65 mil exemplares. E essa capa é antiga. Então é o Keith, né? A gente às vezes lê Kate, né? Kate Phillips ou Keith, eu acho que é assim que se pronuncia o nome desse cara. E aí ele traz algumas orientações muito interessantes que eu queria olhar em detalhes com vocês. Então, primeira coisa, olha como que ele começa abordando o que é discipulado. Então, como que você responderia essa pergunta? Uma pessoa que nunca entrou numa igreja, não sabe nada de Bíblia, de Evangelho, nada. E você está lá em algum lugar no parque, na fila do banco, sei lá, você está na fila do caixa do supermercado, e de repente você começa a conversar com uma pessoa, e aí você está com a camisa da igreja, de um congresso, de alguma coisa, a pessoa pergunta se você é crente, você fala, eu sou, de qual igreja? Você fala, batista. Aí ela fala, pois é, eu estava ouvindo esses dias sobre negócio de discipulado. O que é discipulado? Se alguém te fizer essa pergunta assim, na rua, alguém que não sabe nada de igreja, como é que você responde essa pergunta? O que é discipulado? O que é que você responderia? Vamos lá. Até agora era uma pergunta retórica. A partir de agora não é mais. Vamos ser uma classe de EBD e eu quero ouvir a sua resposta. Fala para mim, com aquilo que você já ouviu nas últimas 3 aulas, você mudaria a resposta? Você manteria a resposta anterior? Ou você nem adquiriu uma nova resposta porque você já entendia que discipulado é algo que dura a vida toda? O que é que você responderia? Hein? Um de cada vez para não dar confusão, tá, gente? O Pedrinho respondeu, discipulado é ensinar bom comportamento. É uma resposta. Mais o quê? Mais o quê? Hein? Nosso Deus, hein? Deixa eu ver se tem alguém na internet aqui respondendo. Maria José, acompanhando a aula da casa da avó. Carol, Edna, Maria José, beijo, Deus abençoe vocês. Simone, Aureliano, Deus abençoe todo mundo. Fala, Vanessa. Eu não participei das 3 aulas, tá, pastor? Ok. Eu acho que é orientar alguém com base nas normas bíblicas. Acho que estar junto com alguém orientando com base nos comportamentos da vida. Ok. Vanessa respondeu que discipulado é orientar alguém de acordo com as normas, as orientações da Bíblia. E aí, mais uma resposta. Oséias.
Então Oséias disse que ele foi discipulado porque alguém ensinou para ele coisas sobre a Bíblia. E ainda que seja numa igreja pequena, num lugar pequeno, com poucas pessoas, toda vez que a gente aprende alguma coisa, a gente está sendo discipulado. Então, de acordo com as respostas de vocês, só existe discipulado quando envolve Bíblia? Não, Marilúcia. Quando que existe, então, discipulado sem Bíblia? No dia a dia, na vida, né? Porque é lógico que a Bíblia toca em todos os assuntos da natureza humana, porque o ser humano não mudou nada. Desde que Caim matou Abel, a gente continua com essa natureza pecaminosa, fazendo mal em medidas diferentes, mas somos todos pecadores. Vai mudando a tecnologia, mas a natureza humana pecaminosa é a mesma desde Gênesis 4. Então, a Bíblia toca em todos os assuntos. Por exemplo, a Bíblia fala sobre dinheiro? Sim ou não? Fala. Mas a Bíblia dá um modelo de administração, de gestão financeira para o século 21? A Bíblia te orienta como administrar melhor o seu dinheiro? A Bíblia te dá um passo a passo, desde que você recebe um valor. O que você deve fazer para que suas finanças fiquem saudáveis? A Bíblia diz que quem administra bem se dá bem, quem administra mal se dá mal. A Bíblia diz que tem gente que é amante do dinheiro e por isso passa alguns problemas e sofre algumas questões porque ama muito o dinheiro. Então a Bíblia fala de dinheiro, mas a Bíblia não traz para nós um modelo de gestão financeira, um modelo de educação financeira. Eu preciso de uma planilha para eu lançar os valores que eu gasto todo mês, para eu ver se está sobrando ou está faltando. Então a Bíblia não tem essa planilha, a Bíblia não tem regras de administração moderna, pós-moderna. A Bíblia fala que aquele que cuida bem do dinheiro sem amá-lo, tem tudo para se dar bem na vida. Mas ela não traz orientações detalhadas, específicas. Então é isso que a Mariluz quis dizer. Se alguém me procura e o problema dessa pessoa é dinheiro, o que vai adiantar eu citar 15 versículos da Bíblia que fala sobre dinheiro? Olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha, se o dinheiro for seu Deus, ele é mamon. Olha, se você não administrar bem seu dinheiro, você vai para a ruína e vai ser envergonhado no lugar que você mora. Percebe? Tudo versículo bíblico. E aí a pessoa vai receber aquele monte de versículo e vai fazer o que com isso? Tá, eu entendo que eu estou errado, por isso que eu estou pedindo ajuda. Eu não sei cuidar bem do dinheiro. E eu já li todos os versículos que a Bíblia fala, e a Bíblia já me bateu de tudo que é lado. Eu quero saber como é que eu saio dessa situação. Porque eu tenho dívida no cartão, eu tenho dívida em boleto, eu tenho dívida em carnê, eu tenho dívida com agiota, eu tenho dívida na loja aqui da esquina, eu tenho dívida na mercearia do seu Zé. E por onde que eu começo a resolver meu problema? Como é que é, Cleide? A Cleide e a Lília estão dizendo que tem que orar muito. Misericórdia, né? Está com problema no cartão, até na mercearia do seu Zé, o negócio está difícil mesmo. Aí eu te pergunto, gente, sinceramente, acabei de responder uma pessoa. Postaram um corte meu aí esses dias, né? Naquela mensagem que eu preguei sobre somos um contra a solidão, né? Então, disse Deus, a gente precisa ouvir a voz de Deus, a gente não se sente mais sozinho. Não é bom que o homem esteja só, então a gente não pode andar sozinho. E Deus fez para o homem uma ajudadora, uma auxiliadora idônea.
Então, os 3 pontos daquela mensagem foi: temos que ouvir a Deus, através da sua palavra, temos que procurar convivência e relacionamento, e temos que ouvir quem sabe do assunto. Não é qualquer auxiliadora, é a auxiliadora idônea. Então, às vezes, a gente está com um problema no casamento e a gente vai procurar auxílio numa pessoa que não sabe nada de casamento. A gente está com um problema com dinheiro, a gente vai conversar com uma pessoa que não está toda destruída também no dinheiro. Então, eu mencionei no 3º tópico da mensagem, além de ouvir a Deus e buscar relacionamentos, ouvir quem entende do assunto. Aí uma pessoa foi e comentou lá: o importante é que o conselho seja de acordo com a palavra de Deus. Aí eu respondi para ela: esse foi o 1º tópico da mensagem, mas um cortezinho de 15 segundos não tem como botar a mensagem inteira. Então, o que é que está na cabeça, né, da gente que tem essa mentalidade? A gente está na cabeça que a Bíblia vai ensinar detalhadamente sobre todos os assuntos, e isso não é verdade. A Bíblia traz princípios para todos os assuntos, mas detalhadamente não. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro de gestão financeira. A Bíblia não é um livro sobre administração de dinheiro. Ela até vai falar algumas verdades, alguns axiomas, né? Verdades eternas, que era verdade lá na época do Caim, que matou Abel, e continua sendo verdade hoje. Mas a Bíblia, embora fale de história, não é um livro de história. Embora mencione lugares geográficos, não é um livro de geografia. Embora tenha reflexões em nível filosófico e existencial, não é um livro filosófico, não é um livro de filosofia. Da mesma forma, embora ela traga princípios sobre as finanças, ela não é um livro de administração. Então, o que a gente precisa? Dos princípios bíblicos e das ferramentas do conhecimento humano. Qual é o princípio bíblico? Eu preciso administrar melhor meu dinheiro, senão eu vou desonrar o meu Deus. Esse é o princípio bíblico. Se eu não cuidar bem do dinheiro que eu ganho, eu vou ficar devendo. Se eu ficar devendo, vão blasfemar contra o nome santo do meu Deus. Olha lá, ó, é pastor, ó, mas está devendo aqui, ó. Eu cansei de ouvir isso. Literalmente cansei. Tinha hora que eu já levantava e virava as costas e falava: nossa, eu não quero nem ouvir mais. Porque eu trabalhei num comércio por 10 anos, um posto de gasolina, 24 horas, que é um comércio, né, muito dinâmico, entra e sai gente o tempo inteiro, 24 horas, e eu cansei de ouvir de colegas de trabalho, quando um carro parava, e o colega lá abastecia e ia cobrar e tal, e aí o cara assinava a notinha e ia embora, um gigantesco versículo bíblico no carro, o adesivo da igreja no carro, e o frentista que conhecia vinha e dizia ali, ó, evangélico, olha lá, evangélico, olha lá, ó, olha o tamanho do versículo, a igreja dele lá, ó, mas o cheque está ali, sem fundo. Cansei de ouvir isso. Então, qual é o princípio bíblico? Se não cuidar bem do dinheiro, vai desonrar o seu Deus. Ok, então eu não sei cuidar bem do meu dinheiro, por exemplo, e eu não quero desonrar o meu Deus. Aí eu pergunto para você que é crente e conhece a Bíblia: você pode me discipular? Você pode me ensinar a cuidar melhor do meu dinheiro? Porque eu não estou cuidando bem do meu dinheiro, e com isso eu estou desonrando o meu Deus. Eu não quero mais desonrar a Deus. Você pode me ajudar a cuidar bem do meu dinheiro? Aí eu vou virar para a pessoa e falar: quem não cuida bem do dinheiro, desonra a Deus. Ela fala: mas eu já sei disso. Eu preciso de ver, o que eu faço? Por qual dívida eu começo primeiro? O que vale a pena eu fazer? É melhor eu juntar tudo numa fonte e pagar só a um credor? Como é que eu faço isso? O que eu pago primeiro? O que eu pago por último? Como saber os detalhes? A Bíblia não traz, irmãos. A Bíblia não traz ferramentas de gestão financeira. Não tem. Então eu preciso buscar alguém que saiba mexer com dinheiro, de preferência, como eu disse na mensagem, fulano é formado em Harvard, fez administração lá em Harvard. Nossa, então ele sabe tudo sobre dinheiro. Mas como é que está as finanças dele? Ele está mal, está com o nome sujo,
E, inclusive, eu comecei a conversar com ele e fiz amizade com ele porque ele veio pedir meu cartão emprestado para comprar um negócio. Então, ainda que ele tenha estudado em Harvard, eu não quero ouvir conselho dele, porque ele não está cuidando bem do dinheiro dele. Como é que ele vai cuidar bem do meu? Então, esse era o ponto da mensagem que fizeram o corte. Além do conhecimento, a gente precisa ser discipulado por quem tem sabedoria. Conhecimento é saber o que é, sabedoria é saber o que fazer. Então tem gente que tem sabedoria mesmo sem ter conhecimento. Tem gente que tem conhecimento e não tem sabedoria. Porque conhecimento é saber o que é, sabedoria é saber o que fazer, saber como fazer. Então a pergunta é: como lidar melhor com o meu dinheiro? A Bíblia vai me dar ferramentas detalhadas, ações práticas que eu preciso fazer para daqui a 1, 2, 5 anos eu estar com as minhas finanças em dia? Infelizmente, irmãos, a Bíblia não é um livro de administração financeira. Ela traz princípios, mas ela não traz ferramentas, orientações práticas. Ela condena quem administra mal e elogia quem administra bem. Mas como que eu vou fazer isso no dia a dia? Eu preciso de um discipulador. E esse discipulador vai me discipular na área financeira da minha vida sem usar a Bíblia. Porque o princípio bíblico eu já sei. Todos os versículos que a Bíblia fala de dinheiro, eu já li, mas eu continuo com o nome sujo. Então eu preciso de alguém que me ensine a mexer com dinheiro, com o conhecimento e a sabedoria extra-bíblica. Esse é o ponto que muitos de nós travamos e a gente precisa destravar, a gente precisa ampliar a nossa mente com relação ao discipulado, porque a gente ficou agarrado de que discipulado é ensinar a Bíblia. E aí a gente está craque de Bíblia, a gente sabe todos os versículos, mas continua com o nome sujo. Porque a igreja entendeu que discipulado é só Bíblia. E a gente tem um monte de gente que sabe mexer bem com dinheiro, que inclusive vive disso, profissionais da área financeira, mas a nossa EBD só tem aula sobre Bíblia. Aí a pessoa frequenta a igreja 20 anos e continua com o nome sujo. E ela sabe todos os versículos que a Bíblia fala de dinheiro, mas ela continua com o nome sujo há 20 anos. Por quê? Porque a igreja entendeu que ela só ensina Bíblia. E aí, se quiser aprender sobre dinheiro, vai se matricular lá num curso secular sobre dinheiro. Porque dinheiro é coisa do mundo e nós só mexemos com coisa de Deus. Mas o crente que não sabe mexer com dinheiro, desonra o seu Deus. Aí a gente criou essa dicotomia de tem coisa que é de Deus e tem coisa que não é de Deus. Aí a gente ficou um crente bom dentro da igreja, mas quando sai, está com o nome sujo. O que adianta? O que adianta? Então a gente precisa, e essa é uma das propostas dessa classe, ampliar a visão com relação ao processo de discipulado. Existe um discipulado que extrapola a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, embora toque em todos os assuntos com os seus princípios, a Bíblia não vai dar ferramentas práticas para resolver todos os problemas. Por isso que Deus nos deu inteligência para desenvolver várias ciências para nos ajudar a lidar com aquilo que extrapola a Bíblia. Eu estou com dor de cabeça. Tem versículo bíblico que fala sobre dor de cabeça? Não, Jeová Rafa, meu irmão, Deus vai te curar. Amém, ora por mim. Orou, a dor de cabeça continua. Não, mas eu já orei por você, mas continua doendo. Aí Deus deu inteligência para pegar uma planta, para tirar eu não sei o que dessa planta e botar num comprimido. Quando eu tomo o comprimido, parou de doer a cabeça.
Não, mas nós não vamos tomar comprimido não, porque a igreja só mexe com Bíblia, e Bíblia não fala de comprimido. Então a gente não vai tomar comprimido nenhum, né, irmão? Percebe como é que a gente é seletivo? Aqui, para parar de doer minha cabeça, eu tomo um remédio que é de uma ciência secular. Mas na hora de aprender a mexer com dinheiro, na hora de melhorar meu casamento, na hora de melhorar a criação dos meus filhos, na hora de melhorar o meu relacionamento com a família, aí não pode nenhuma ciência lá de fora não, tem que ser só Bíblia mesmo. É por isso que a gente cresce como igreja e a sociedade não muda. Por quê? Porque a igreja que a gente é lá fora não faz diferença, porque a gente continua 20 anos frequentando culto e o nome continua sujo. Porque a gente só ensina a Bíblia e, na verdade, o que o cara está precisando aprender é mexer com dinheiro. Então, por que nós não percebemos essa necessidade e buscamos ajuda nessa área específica? A pergunta aqui, então, respondendo o que é discipulado, eu vou invertê-la para aumentar a reflexão. Por que se eu estou com problema de dinheiro, eu olhar para um irmão que sabe mexer com dinheiro e pedir a ajuda dele? Você pode me ensinar a mexer com dinheiro que eu estou precisando? Por que isso não é discipulado? Porque dinheiro não tem nada a ver com Bíblia. Mas com o nome sujo, eu estou desonrando o meu Deus. Isso é o que a Bíblia diz. Então, por que aprender sobre dinheiro não é também discipulado? Percebe, irmãos, o que a gente fez ao longo das últimas décadas? A gente dissociou. Igreja só mexe com Bíblia. E as outras coisas da vida, aí a gente tem que orar. Irmão, sinto muito, você vai virar a noite orando, no dia seguinte seu nome vai continuar sujo, sinto muito. Você pode orar 24 horas de joelhos sem parar, seu nome não vai desaparecer do Serasa, vai continuar sujo. Sinto muito, sinto muito. Oração é muito boa para um monte de coisa, mas para limpar nome do Serasa, a oração não funciona, sinto muito. Tem que pagar mesmo a dívida. Tem que sentar, tem que negociar, tem que fazer conta, tem que resolver o problema. Dinheiro se resolve com dinheiro. Então a gente ficou nesse tipo de fé cristã, que da porta para dentro é uma coisa, mas da porta para fora é outra coisa. A gente separou, não. Isso aqui é espiritual, e quando eu saio daquela porta para lá, não é mais nada espiritual, é tudo secular. É tudo do mundo, deste presente século. E aí a gente ficou com essa fé dicotômica, que não é coerente, portanto não é relevante. Por que os evangélicos são motivo de chacota? Por causa disso, irmãos. Porque aqui a gente fala, canta, fecha o olhinho, aleluia. Mas quando sai para lá, o nome continua sujo. Fazer o quê? Cansei de ouvir. Olha lá, ó, evangélico, é pastor lá no meu bairro, a igreja dele fica pertinho da minha casa. Aí a gente olhava e o versículo bíblico, ó, desse tamanho, atrás do carro. Versículo bíblico gigantesco. Não, e teve uma vez que para mim foi o máximo da... O cara chegou num carro novo, bom, caro, e era nítido que aquele cara não sabia mexer com dinheiro. Como que a gente percebe? Pelo carro que ele comprou. Olhando o carro que a pessoa compra, você já consegue imaginar se ela sabe ou não mexer com dinheiro. Porque tem carro que está escrito na placa dele assim, ó, prejuízo. Qual é a placa do seu carro? PREJUIZO. Prejuízo. Por quê? Existem modelos de carro que são muito bonitos, que chamam muita atenção, que diante de leigos você até paga de rico, mas quem entende fala, fez a maior burrada. Vai perder dinheiro com esse carro.
Porque vai dar manutenção cara, porque vai beber gasolina e porque na hora de revender vai valer 1/3 do preço que ele comprou. Se aparecer por um milagre alguém que queira comprar. E aí o cara parou na bomba para abastecer. Eu olhei o carro e já imaginei, misericórdia. Como que alguém compra um carro desse? E ele desceu do carro todo, entendeu? Sou rico. Irmãos, presta atenção num negócio. Quem tem, não parece que tem. Quando parece, é porque não tem. Quem tem, não parece que tem. Quando parece, é porque não tem. Nós temos aqui na igreja algumas pessoas que trabalham em banco. Algumas são até gerentes de banco. Pergunta para essas pessoas que são gerentes de banco se os que mais têm dinheiro, quando entra para conversar lá, parece que tem. Nenhum deles parece. E quando parece, o gerente sabe, é porque não tem. Então, o cara parou na bomba com aquele carro, o menino foi atender e eu fiquei olhando, já sofrendo, tadinho, por ele. Falei, misericórdia, isso vai tomar um prejuízo, coitado. Está pagando juros para o banco, porque comprou financiado. Esse carro bebe, faz 3 quilômetros com 1 litro. Para trocar o óleo desse carro é R$ 1.200 na época. E quando ele for vender, isso não vai valer 1/3 do preço que ele pagou. E ele pagou 2 carros, porque ele comprou em 60 prestações. E ele desceu do carro como se estivesse abafando. E eu olhando para ele com um dó e pensando assim, misericórdia, Senhor. E aí ele abasteceu, assinou a notinha, porque não tem cartão mais para passar, dinheiro em espécie muito menos. Então o que ele fez? Era amigo do dono do posto, o dono do posto resolveu ajudar, assina notinha para pagar no final do mês. Final do mês, já tinha 4 meses que não pagava nada. E continuava assinando notinha, porque o dono dizia, pode abastecer, é meu amigo. Quem olha de fora... Nossa, o cara está bem de vida, hein? Olha o carrão dele. Eu que sabia os detalhes, olhava e falava, misericórdia, coitado desse homem. Aí, para minha surpresa, quando ele pegou esse carrão, ele passou lá para abastecer, mostrando o carro para todo mundo, porque tinha acabado de pegar. Uns dias depois ele volta com esse carro com um adesivo gigantesco. Foi Deus que me deu. Aí virou motivo de chacota. Porque os frentistas olhavam e falavam, ô Manu, você é crente, né? Eu falava, sou. E o Deus de vocês faz isso aqui com os outros? Dá um carro desse para o cara pagar 60 parcelas? Ô Manu, o Deus dele é o mesmo que o seu? Né, Oséias? Oséias que me fez essa pergunta lá em São José dos Campos, né? O Deus daqui é o mesmo de lá? Quem entendeu, irmão? Manu, o Deus dele é o mesmo que o seu? Olha, diz que é. Manu, como é que você quer que eu vá para a igreja? Eu vou servir um Deus desse? Que dá uma bomba dessa na mão para um cara pagar 60 parcelas de R$3.000? Que Deus é esse, Manu? É para esse Deus que você quer que eu converta? Então, meus queridos, a gente precisa repensar a resposta dessa primeira pergunta. Porque me parece que a gente está rateando aí nesse negócio. A gente está achando que está discipulando as pessoas, só que a igreja continua crescendo em quantidade,
mas não gera qualidade. É por isso que a igreja cresce e a violência não diminui. A igreja cresce e a desigualdade não diminui. A igreja cresce e a injustiça não diminui, porque essa igreja que dissocia a fé da vida, ela não gera diferença nem relevância na sociedade. Então é por isso que a proposta dessa classe é: vamos repensar o que é ser e fazer discípulo, porque parece que a gente não está indo muito bem, não. A gente está precisando ser mais eficiente nesse processo. Então, primeiro tópico aí, ó, fazer discípulos e não convertidos. Qual a diferença? O que você acha? Qual que é a diferença entre um convertido e um discípulo? Qual é a diferença, gente? Vou mudar a pergunta. Aquele cara daquele carro, foi Deus que me deu. Ele é convertido ou discípulo? Teve gente que já foi mais profundo na resposta. Convencido. Ou seja, nem converteu mesmo esse miserável. Só se convenceu que precisa de Jesus para não ir para o inferno, e aí ele aceitou Jesus. Ele se convenceu da fé cristã, mas ele não se converteu a Cristo. O que é conversão, né, gente? A gente está indo para o inferno, porque somos pecadores, e aí a graça de Deus faz a gente virar, a gente converte. Ao invés de continuar andando para lá, a gente continua andando para cá. E quem é que está aqui no final dessa jornada? Cristo. A estatura do varão perfeito, que a gente precisa ir se parecendo cada vez mais com eles. Mas o que acontece no nosso processo? A gente está indo para o inferno, converte e para. Estou convertido, vou para o céu. Tá, e o que você vai fazer agora? Eu vou frequentar os eventos. Domingo, se der, eu vou na IBD. Domingo de noite, se eu não estiver muito cansado do passeio ou do almoço, eu vou também no culto da noite. De vez em quando eu vou numa festa lá da quadra, porque a comida é boa, e eu participo de um negócio que dá por ano, porque se couber na minha agenda. E eu vou vivendo assim até Jesus voltar ou até eu morrer. Pronto, estou indo para o céu mesmo, está tudo certo. 99,9% dos crentes vivem dessa forma. Ele não vai mais para o inferno, ele converteu. Não estou nem falando do cara que convenceu, não. Estou falando do que converteu mesmo. Ele converteu mesmo, mas ele converteu e parou. Frequentando eventos. Só que a gente já viu nas aulas passadas. Jesus nunca mandou a gente frequentar evento. Por que a gente transformou a fé cristã em frequentar eventos? Aí a gente converte e para. Então o Keith Phillips, ele está falando sobre essa dinâmica. Ele está dizendo, tem muita gente que é sincera, tem muita gente que converteu de verdade, tem gente que vai para o céu com a gente, só que ele converteu e parou. Quando na verdade ele deveria converter, e já que Cristo está lá, ele deveria ir dando passos em direção a Cristo, onde ele vai se parecendo com Cristo em todas as áreas da sua vida. Mas vamos ser sinceros, irmãos, a maioria de nós quando converte, vai nessa jornada passo a passo ou fica só parado frequentando eventos? Eu tenho que servir a Deus. Aí o que a gente acha? Que dar o primeiro passo é fazer alguma coisa. Então eu vou cantar, eu vou orar, eu vou receber alguém lá, eu vou. E Jesus nunca mandou a gente fazer nada disso. Ide e cantai, ide e orai, ide e fazei cultos, ide e pregai e fazei discípulos. Por que a gente transformou a fé cristã nessa dinâmica, onde a pessoa converte, fica parada no mesmo lugar, fazendo as coisas na igreja e frequentando os eventos da igreja? 30 anos e não deu nenhum passo. Só frequentou. Frequentou até seminário. Frequentou os púlpitos, frequentou liderança, frequentou diretoria, mas só frequentou, não
foi discipulado e não é discipulador de ninguém. Ah, pastor, eu estou há 38 anos aqui na PIB Itaim. É porque eu ainda estou na fase da educação. Mas vem aqui, ó, e eu engulo de volta. Que bênção, 38 anos, hein? É quase o que eu tenho de vida. Que bênção. Mas a minha vontade mesmo é perguntar, 38 anos? Então vem aqui comigo. Olha para essas cadeiras aqui, ó. Me aponta ali nessas cadeiras alguém que é seu discípulo. Aponta para mim aí. Alguém que você ganhou, que você ensinou, que você se encontra regularmente para ensinar a Bíblia e também para ensinar sobre a vida. Aponta alguém ali nas cadeiras ali para mim, pelo menos um. Aponta. E a grande maioria não teria nenhuma pessoa para apontar. E está tudo bem? É isso mesmo? Então o objetivo dessa classe é essa. É fazer esse tipo de pergunta para a gente repensar o que é realmente discipulado. Porque se eu não me encontro com ninguém para aprender, e se eu não me encontro com ninguém para ensinar, só fico frequentando eventos, sinto muito, você é convertido, mas não é discípulo, muito menos discipulador. Porque a segunda parte desse livro vai tocar exatamente nessa pergunta que é crucial. Quem é discípulo? E a resposta é, aquele que faz discípulos. Então a frase poderia ser, discípulo. Aliás, deixa eu escrever aqui. Aproveitar que está funcionando, né, gente? Glória a Deus. Quem está comandando o show lá? Gustavo? Bênção, Gustavo. Ricardo mandou ver hoje, o Gustavo está lá. Olha só. Então a frase ficaria assim, ó. Eita, está muito grosso. Deixa eu afinar isso aqui, que a paulada já está forte, ainda com o traço grosso. Ó. Discípulo, 2 pontos. Eu não sei se cabe esse ou aqui no início. Eu acho que isso é um erro. Mas eu já falo tudo errado mesmo. Ou você faz, ou você não é. Porque a Bíblia não diz que para ir para o céu tem que ser discípulo. A Bíblia diz que para ir para o céu tem que ser convertido. Creu em Jesus? Creu. Foi de verdade? Foi. O Espírito sondou, disse que era verdade mesmo? Pronto, está no céu. Resolvido o problema. Ô, gente, o ladrão da cruz. Lembra de mim quando vieres no teu reino. Hoje mesmo, vai estar comigo, estamos juntos. Converteu, foi para o céu, mas não foi discípulo. Agora, a maioria de nós somos convertidos, estamos indo para o céu. O inferno já ficou para trás. Estamos indo para o céu, mas a gente está estagnado. Então, para ir para o céu, tem que ser convertido. Mas para ser discípulo, tem que fazer discípulos. Porque, olha só a lógica da coisa. Então, já que está funcionando, vamos embora, louvado seja Deus. Quem está comigo? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Quem falou isso aqui foi Jesus, por isso que está de vermelho. Essa versão que eu estou usando aqui, tudo que Jesus falou, fica de vermelho. Olha aqui, ó. Portanto, você sabe que aquele portanto quer dizer, eu falei. Agora, para terminar, o que realmente importa é, vão e façam.
Por que que a gente leu isso aqui 1 milhão de vezes e não prestou atenção naquela palavra ali? Não é vão e façam convertidos, não é. Não é, gente. Ah, mas eu semeei. Não é semear. Ah, mas muita gente creu. Não é crer. É o que então, pastor? Discipular. É a palavra que está escrita. Por que que a gente ignorou essa palavra? E está fazendo evento, e está fazendo culto, e está fazendo. E a gente está fazendo aqui, ó. Fazer. É ordem de Jesus, ou seja, tem que fazer, mas tem que fazer só o que Ele pediu. E o que Ele pediu é a única coisa que a gente não está fazendo. Pelo amor de Deus, gente, para o que eu quero descer. Olha o que nós fizemos com esse negócio. Olha o que nós fizemos com a fé cristã. Olha o que nós fizemos de ser discípulos de Cristo. Olha como a gente diminuiu o Evangelho. É o que a gente vive dentro dessas paredes no domingo. Não vejo em lugar nenhum Jesus falando isso para a gente. Frequentem aquele lugar. Nunca vi isso na Bíblia. Aliás, quando a menina teve dúvida, Jesus, é aqui ou lá? Ele falou, nem aqui nem lá, em espírito e em verdade. Onde você estiver, aí é o lugar certo. Então, queridos, vale a pena focar um outro detalhe aqui, ó. Olha que coisinha linda, ó. Viu o que está escrito ali ou não? Então, por que que a gente transformou a fé cristã em falar do amor de Deus? Não, mas eu falei do amor de Deus. Mas não é para falar, é para batizar. Você batizou? Não, mas eu falei, mas não é falar. É fazer discípulo, batizando. E depois? Aí depois, ensinando. Eu falei, pastor. Ok, mas não é falar, é fazer. Ah, mas eu fiz. Fez, então vamos ver se fez. O que diz que fez é essas duas coisinhas aqui, ó. Ó. De roxo. Batizou? Não, pastor, nem sei se batizou, porque eu só falei, então não fez. Ensinou? Não, pastor, não ensinei não, porque nunca mais eu vi, então não fez. Sim ou não, Fred? Pastor Fred, missionário nosso, da Junta de Missões Mundiais, está lá na África fazendo discípulos. É isso ou não é, pastorzão? Eu fiquei 10 anos lá na África. É mesmo, pastor Fred? Batizou quantos? Nenhum. Ensinou quantos? Nenhum. Sinto muito, 10 anos de dinheiro jogado fora. Nós enviamos a oferta e você jogou no ralo. Por quê? Porque não fez o que Jesus mandou. Não, pastor, mas eu falei para um monte de gente, mas Ele não mandou falar. Ele mandou fazer. E não é fazer culto, é fazer discípulo. Eu fico indignado, irmãos. Porque não entra na minha cabeça. Pois não, Vanessa? Ele é empírico, né? A pessoa, mesmo, não é só o que ela fala, o que ela diz que faz, é a observação. As pessoas te observam, né? As pessoas... Não, mas ele é empírico, querendo ou não, pastor. Não é. Porque às vezes o discurso, ele é incoerente com a conduta. Então, mas quando você diz que é empírico, você pode olhar para a Bíblia e dizer que Jesus discipulou aqueles 12 caras empiricamente? Não, pastor, ele falou, mas ele agia conforme a fala. Ok, então vamos olhar para Jesus. Ele chamou 12 discípulos. Ele discipulou esses caras empiricamente? Não, pastor, ele falou, ensinou, expressou verbalmente. Então é isso que a gente tem que fazer. Misericórdia. Oséias. Subiu na... Por isso que a gente disse que tinha que ser para lá, né, Tati?
para não dar para pisar lá, porque se pisar, não adianta nada o parapeito. Quem está comigo aí? Então, Vanessa, me permita, em nome de Jesus, não é nem eu que discordo de você, não. Porque eu prefiro a sua conclusão. Para mim é muito mais fácil dizer que eu vou fazer discípulos empiricamente. Tipo, olhem para mim e percebam as minhas qualidades boas e vai fazendo igual eu faço. É muito mais cômodo. O Manu, prefere pegar a sua resposta. Nossa, empiricamente. Ok, mas a gente precisa olhar para o modelo de Jesus. Quando Jesus chamou aqueles 12 caras para fazê-los discípulos, ele fez isso empiricamente ou objetivamente? Larga e vem, senta e aprende o que eu vou falar agora. Foi empírico ou foi objetivo? Ele agiu. Agiu objetivamente. Vem comigo. Intencionalmente, mas também objetivamente. Não foi só olhem para mim, foi senta na minha frente, come comigo e aprenda o que eu digo. Então esse é o nosso modelo. Esse é o nosso modelo. Qual foi o problema da igreja? Esqueceu de olhar para Jesus e foi fazendo um processo de discipulado ao seu jeito. Eu não tenho tempo de sentar com todo mundo para comer igual Jesus. Jesus era um desempregado, né? Eu não sou. Jesus não era casado nem tinha filhos. Eu tenho. Aí a gente foi criando o nosso jeito de fazer discípulo, mas não é esse o jeito que ele mandou fazer. Percebe? A culpa é toda dele, gente. Por isso crucificaram ele. Ele é chato mesmo. Ele bota uns negócios para a gente que a gente fala, pô, mas aí o senhor complicou a minha vida. Ele fala, pois é, porque a sua vida não é sua mais. Você crê ou não? Eu creio, então sua vida é minha. Vem e faz igual eu faço. Mas Jesus, vamos matar esse cara. Dá menos trabalho matar ele do que tentar fazer o que ele está mandando. Então, olha só o processo. Tem que fazer o quê? Discípulo. Alunos, aprendizes. Como que eu sei que o cara virou um aprendiz? Primeiro ele batiza, depois a gente ensina. Ensinar o quê? Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O que eu ensinei para você, você agora ensina para o outro, e o outro para o outro, e o outro para o outro, para o outro, para o outro, até chegar lá no Itaim. O problema é que se a gente não acordar para essa realidade, a igreja no Itaim vai morrer na nossa geração. Quando a gente morrer, acabou a igreja. Porque a igreja, à medida que ela cresce em quantidade, ela diminui em número de discípulos. E quem faz a diferença não são os convertidos. Quem faz a diferença são os discípulos. Fazer discípulo, não fazer convertidos. A gente precisa, irmãos, em nome de Jesus, dar o braço para Jesus, torcer e falar, eu estou errado, sim, eu estou errado mesmo, eu criei uma fé do meu jeito, do meu prazer, que cabe na minha agenda. Jesus, o senhor está certo e eu estou errado. Eu não estou fazendo nada que o senhor mandou mesmo, não. Eu estou fazendo o que eu vi dos outros fazerem e a gente está repetindo e não está refletindo. Aí o pastor vem com esse negócio chato agora de chacoalhar a gente para ver se a gente está fazendo o que Jesus mandou ou está fazendo só o que a gente quer. Mas a culpa é minha? Não, irmãos, a culpa é dele. Essas palavras são deles, eu não sei se você sabe, mas quem escreveu isso aqui foi ele, né? Aliás, ele não escreveu não, mas ele que falou. E aí o ponto é esse. Quando a gente olha para Jesus e busca em Jesus o modelo, aí a gente, mas então o mais importante é ensinar a Bíblia. Ensinar a Bíblia ou fazer igual está na Bíblia? Porque a gente está, entre aspas, só ensinando Bíblia, mas não está fazendo do jeito bíblico. Olha que incoerência nossa. Então o Keith bota o dedo nessa ferida aí, Então, se você não conseguir culpar Jesus, porque a culpa, em última instância, a culpa é dele,
Então você tem que culpar o Keith, que está fazendo, olhando para ele e dizendo o que a igreja tem que fazer. Mas, por favor, não me culpe não, eu não tenho nada com isso. Olha a pergunta da Kelly, que já dá spoiler das próximas aulas. A pergunta da Kelly é maravilhosa, e é a seguinte: então, existe a possibilidade de eu fazer discípulo que nem é convertido, mas no processo de discipulado acaba convertendo? O que você responderia? Hein? Sim. Então, é por isso que a nossa junta de missões... mas o pastor Manu está trazendo umas novidades. Eu acho que ele está deixando de ser batista, hein? Então, vamos aqui, ó. Junta de Missões Nacionais. Ok? Ó, Junta de Missões Nacionais, tá bom? Ok? Isso é batista, tá? Aqui, ó. Dentro do site de Missões Nacionais dos Batistas Brasileiros, tá bom? Nós temos alguns livros para comprar. Olha os nomes desses livros: Raízes, voltando ao jeito bíblico de ser igreja. De volta aos princípios. Quem escreveu isso aqui é um amigão, Fabrício Freitas. Daqui a pouco ele vai vir pregar aqui para nós. Plantando uma igreja lá em Brasília. Coisa linda, um gigante. Igreja multiplicadora, uma igreja que vive de acordo com suas raízes e seus princípios revelados no livro de Atos. Então ela tem alguns princípios. Use a metodologia que quiser, mas mantenha aqueles princípios. O quarto livro da série se chama... Aí aqui eu só queria mostrar para você que é de missões nacionais, é batista raiz, ó. Relacionamento discipulador. Aí qual é o próximo livro? Escola Bíblica Discipuladora. Qual é o outro? Multiplicando Discípulos. É batista, tá bom? Então deixa eu abrir aqui uma nova aba, para você ver, porque ali ficou pequeno, né? Ó, livro, aliás, espera aí, tem aqui. Relacionamento discipulador. Olha isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Relacionamento discipulador 1. 4 estudos bíblicos no Evangelho de João. O que é isso aqui? É um material anexo àquele livro. O livro é Relacionamento Discipulador. O que é que tem nesse livro, pastor? A resposta da pergunta da Kelly. Eu posso fazer um discípulo que nem é convertido ainda, mas no processo ele acaba convertendo? A resposta do livro é sim. E além disso, a resposta do livro é: essa é a melhor maneira de gerar convertidos, por meio de um relacionamento discipulador. Mas como que eu faço isso? Então vou dar aqui um materialzinho para você que tem pouca criatividade. Então você vai marcar o HDL, você vai marcar uma hora, um dia e um local, vai sentar com a pessoa e vai mostrar para ela, ó, esse é Jesus. Jesus é isso. Entendeu? Entendi. Concordou? Concordei. Tchau. Até o próximo HDL. Aí chega no outro HDL, Jesus é o alimento para a sua vida. Então, além de Jesus ser aquilo, ele também é o que vai te alimentar. Entendeu? Entendi. Concordou? Concordei. Próximo HDL. Jesus é a verdade. Por causa disso. Entendeu? Entendi. Concordou? Concordei. Próximo HDL. Jesus é a luz para o seu caminho.
Entendeu? Entendi. Então responde essas perguntas. Já respondi. Então agora, ao final do processo de entender quem é Jesus, eu te pergunto, você quer entregar a sua vida para Ele? Sim, eu quero. Pronto, depois do início do discipulado houve a conversão. Porque discipulado é um processo e a conversão é um ato. Então você pode ter o ato que inicia o processo, ou você pode ter o processo que gera o ato. Sim! E é batista? Aleluia! Olha o selo ali, ó. Você vê que é batista. Coisa horrível. Pois não, Oséias? Todos nós estamos incomodados. Pessoas dando testemunho se converteram por causa da minha vida, coisa que eu não fiz, que outros fizeram, coisa que eu fiz e eles faziam. Isso deu ficar triste, por isso só meio alegre. Excelente pergunta, Oséias. Vocês são top demais mesmo. Alguém já disse... É isso aí. O Oséias perguntou assim, ó. Não discipulou ninguém, isso aí. O Oséias perguntou: existem algumas pessoas que ao longo da minha vida foram testemunhando para mim que converteram a partir da minha vida, mas eu não discipulei ninguém. Ou seja, não era a minha intenção, eu só estava vivendo e eles converteram. Aí a pergunta do Oséias que eu achei maravilhosa. Eu gosto que vocês me enchem de ilustrações. Aí eu rodo pelo Brasil aí cheio de história para contar. Alguém já disse, né, que a boa teologia não é feita de boas respostas. A boa teologia é feita de boas perguntas. Então essa é uma pergunta maravilhosa. E a pergunta do Oséias é: eu devo, né, ficar triste ou meio alegre? Maravilhosa essa pergunta, que principalmente, né, que eu estou sendo o canal por onde esse conteúdo está passando, mostra que o Oséias está entendendo o conteúdo que ele está recebendo. Muita gente converteu a partir da minha vida, mas eu não discipulei ninguém. Devo ficar triste ou meio alegre? Ou seja, é uma alegria saber que pessoas se converteram a partir da nossa vida, mas ao mesmo tempo eu não discipulei ninguém, então eu não posso ficar totalmente alegre. Eu fico ou triste pela perspectiva de que perdi a oportunidade de fazer discípulo, ou pelo menos meio alegre de saber que Deus usou minha vida para converter alguém. Mas o ponto principal que o Oséias entendeu, e para mim é exatamente o ponto dessa aula, é: o nosso papel não é fazer convertidos. Então, ainda que tenham se convertido a partir da minha vida, não foi isso que Jesus mandou eu fazer. Viva até que alguém se converta ao olhar para você. Não foi isso. O mandamento é objetivo: vai e faça discípulo. Como Jesus? Batiza e depois ensina. Então, se... Oséias está dizendo sobre essa. Tomara, né? Tomara. Oséias está falando que cada um tinha uma realidade de vida, cada um mais complicado que a outra, e ele está dizendo: mas eu fico triste porque eu não discipulei ninguém. Aí ele falou: tomara que... Ele falou: mas alguém pegou carona e discipulou. Aí eu disse: tomara, mas pelo padrão que a gente vê hoje da igreja, eu acho pouco provável que alguém realmente discipulou eles. É muito provável que eles estejam até hoje frequentando eventos da igreja, mas é pouquíssimo provável que eles tenham sido discipulados e estão hoje
discipulando e sendo discipulado. Acho muito difícil. Porque as pesquisas apontam para isso, tá? Deixa eu ver aqui, tem muita gente na internet. Deus abençoe Simone, Zumira, Edviges, Dona Jô, Simone, Estelina e Cíntia. Examinar a nós mesmos é um processo difícil, mas necessário para que de verdade vivamos o Evangelho. Imitar a Jesus, só vamos tocar nas pessoas quando formos discípulos e discipuladores. É isso aí, Cíntia. Então, para a gente encerrar, olha só isso aqui, ó. Então, quem é discípulo? A resposta é: aquele que faz discípulo. Como saber se você é discípulo? Simples, se você está obedecendo a grande comissão. A missão de Jesus é essa. Aí ele falou: espera aí que eu vou ali preparar o lugar para vocês e já volto para buscar vocês. Tá bom, Jesus, o que a gente faz enquanto isso? Então ele comissionou a gente. Ele deu a missão dele e falou: vai fazendo a minha missão, enquanto eu vou ali preparar um lugar e já volto para buscar vocês. Então qual é a missão dele? Continuar o que ele fez com aqueles 12 discípulos de todas as nações, batizando. A gente não pode ler esse negócio superficialmente, irmãos. Não pode. Por quê? Porque senão a gente fica sendo igreja ineficiente, ineficaz e achando que está abafando. Porque nós bota 120 meninas aqui na sexta-feira jogando vôlei e já batizamos quantos? Aí a pergunta é: para quê? Envolver um monte de voluntário, gastar horas e horas e horas, dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro, com bola, com rede, com isso, botar os meninos correndo o risco de sofrer um acidente aqui dentro e a gente ser acionado pela justiça, anos e anos e anos e anos e anos fazendo isso e não batizou um. A pergunta é: para que então continuar? Para que fez? Mas a gente falou. Mas não é falar. Meu Deus! Quando que nós vamos ler o negócio e acreditar no que está escrito, pelo amor de Deus? Mas a gente falou. Não é falar. Não é falar. Você está entendendo? É fazer. Fazer o quê, pastor? Discípulo. Como é que eu sei se eu fiz? Porque batizou e depois sentou para aprender. Quantos que dali pulou aqui dentro d'água e depois sentou aqui para aprender e depois foi ensinar outro? Pastor, aí nenhum. Então não valeu de nada. Foi só vôlei, não foi evangelho. Foi só esporte, não foi ministério. Eu sou contra o vôlei? Não, jogo vôlei também. Jogo basquete, jogo futebol, ando de skate. Mas eu não fui chamado para jogar vôlei nem basquete, eu fui chamado para fazer discípulo. Igreja não é associação de moradores, centro de convivência. É para fazer discípulo. Por que você está gritando, pastor? Porque eu quero que as outras classes ouçam também. Como saber se eu sou discípulo? Primeiro ponto: obediência. Obediência é o que, pastor? Ao que Jesus mandou fazer. Mas a gente falou para um monte de gente. Ele não mandou falar. Mas a gente entregou um monte de folheto. Ele não mandou entregar folheto. Mas a gente botou 120 meninos jogando vôlei. Ele não mandou jogar vôlei. Mas nós compramos terreno, fizemos uma quadra. Mas ele não mandou fazer quadra. Quando ele voltar, essa quadra vai subir? A rede do vôlei vai subir? A tabela do basquete vai subir? Nada disso vai subir. O que vai subir? Se dali de dentro a gente jogou dentro d'água, aí sobe. Se não, não sobe. Portanto, está fazendo o que nisso aí, se o nosso objetivo é subir a maior quantidade de pessoas possível? Irmãos, em nome de Jesus, a gente precisa dar o braço a torcer e falar: é verdade, Jesus está certo, nós estamos fazendo errado há muitos anos, e não é porque chegou um pastor novo com ideia nova, não, é porque nós estamos lendo a Bíblia. É só ler e ficar com o que está escrito.
eu obedeço a ordem de Jesus, faz discípulo. Joga dentro d'água e ensina. Ensina quanto tempo, Jesus? O resto da vida. Eu achei que eu era obediente. Porque eu canto, eu oro, eu venho ajudar no vôlei. Mas ele não mandou nem cantar, nem orar, nem vôlei. Ele mandou discípulo. Quantos discípulos para Jesus eu fiz ao longo da minha vida? Eu falei para um monte de gente. Ele não mandou falar. Fazer. Não é empiricamente, não. É objetivamente. É sentar com a pessoa aqui. Como é que está a sua vida? E o que você precisa aprender? E dúvida, vamos ler esse texto aqui. Jesus falou isso. O que você entendeu? Entendeu errado, deixa eu te explicar. É isso. Entendeu? Entendi. Agora vai e explica isso para outra pessoa. Não é subjetivo. Eu estou vivendo e eu já devo ter feito muitos discípulos. Não, isso é subjetivo. Eu estou falando de objetividade, porque vai e faça não é subjetivo, é objetivo. Faz batizando, tem que jogar dentro d'água, então não é subjetivo. Jogou dentro d'água? Fez. Não jogou? Não fez. É objetivo, não é subjetivo não. E aqueles que converteram sem eu fazer nada? É plus, é bônus. E não tem pedrinha na coroa de ninguém também não. Vai ler a Bíblia direito. Pedrinha de coroa, não sei de onde vocês tiraram isso. Não, fala a verdade, vocês que são mais da antiga do que eu, Oséias, Joel, Nalva. Não, sério, de coração. De coração, com todo o amor e carinho que eu tenho por vocês. Nalva, Joel e Oséias. Não sei se Benedito, não sei se alguém é crente há mais tempo do que esses que eu estou mencionando. Se for, levanta a mão aí. Se você quer ser mais velho, não tem problema nenhum. Eu pergunto para vocês, de coração mesmo, de onde vem essa ideia de que quando a gente faz alguma coisa para a igreja, porque nem é para Deus, né? Para a igreja, a gente ganha pedra na coroa da gente? Vocês sabem me dizer? Sério mesmo, eu nunca fiz essa pergunta. Eu bato nisso, mas nunca fui sincero em perguntar. Para eu entender a fonte, a origem. Vocês também não sabem? Desde criança a senhora ouve isso. A procedência. Então a senhora repetiu e não refletiu. Nem refletiu, nem repetiu, nem nada. A senhora nunca falou de pedrinha na coroa? Nunca falou? Então amém. Você já falou, Zéias? Já ouviu falar? Agora ninguém, filho feio, não tem pai não. Você sabe me dizer, Joel? Sério mesmo? Nem sabia? Você já ouviu, Cleide? Você que está aqui desde que nasceu também, fala para nós. Músicas. Aprendeu na escola bíblica. Aprendeu o que, Kelly? Na escola bíblica. Aí a pergunta é, qual o texto da Bíblia? Tá vendo? Vocês estão vendo, irmãos? A escola é bíblica, mas está ensinando um negócio que não está na Bíblia. Na EBF, Escola Bíblica de Férias, ouvi o que, Cleide? Oi. Pode falar, Joel, estou ouvindo. O discipulador deve ser procurado ou procurá-lo? Boa pergunta. Quem fez ela há 2 aulas atrás foi o Samuel. Ele estava sentado ali, hoje ele está voluntário no estacionamento. Pergunta do Joel é muito boa. Nessa questão do discipulado, o discípulo que tem que procurar o discipulador ou o discipulador que tem que procurar o discipulado? As duas coisas, Joel. As duas coisas. Esse é o propósito dessa classe. É a gente se abrir para isso. Eu preciso ser discipulado por alguém.
Então, dependendo da área que eu tenho dificuldade, eu vou encontrar alguém que possa, que tenha gabarito, moral, know-how, background, para me discipular naquela área. Mas eu preciso também estar aberto a procurar pessoas que precisam e que devem aprender comigo, porque eu sei um pouco mais do que elas. Então, é nas duas direções, na mesma intensidade. Então, da mesma forma que eu entro num avião aqui e vou lá em Fortaleza e sento lá e olho para o pastor e falo: o senhor pode me ensinar sobre isso, isso e isso? Porque eu vi que na igreja do senhor o senhor faz isso, isso e isso, e essa é a minha meta ministerial, que a minha igreja tenha essa área igual à sua. Como é que o senhor fez? O senhor pode me ensinar? E aí o pastor fala: a gente fez assim, fez assim, fez assim, fez assim, toma aqui todo o nosso material, tira a foto, filma o que você quiser e pode fazer, fica à vontade. Então, da mesma forma que eu entro no avião, vou lá em Fortaleza para ser discipulado, eu preciso também mandar um WhatsApp e falar: Flavinho, que dia que você pode vir aqui na igreja? Porque eu quero sentar com você uma vez por semana para ensinar pregação. Eu posso na quarta-feira, então vem na quarta-feira. Aí era o Flavinho, aí virou o Flavinho e a Karina, aí Flavinho, Karina e Júlia, Flavinho, Karina, Júlia e não sei quem, Flavinho, Karina, Júlia, não sei quem. Agora o Flávio já vai trazer um menino lá do Guaraci, como é que chama? Isaac. Entendeu, Joel? Eu procurar, na mesma intensidade que eu vou atrás para aprender, eu também devo ir atrás para ensinar. E a gente se surpreende, Joel, porque a gente é muito, né? E a gente fica: eu vou incomodar a pessoa, oferecer para a pessoa que eu quero ensinar, ela vai parecer soberba, arrogante. Não, é exatamente isso que Jesus mandou. E a gente se surpreende quando a gente vai nessa dinâmica da quantidade de pessoas que ficam gratos por isso. É isso aí. Se ele não for um homem respeitado, uma mulher respeitada, não adianta ele falar nada. É isso aí. O Joel, eu estou só falando junto, não é porque eu quero cortar o senhor, não. É porque para quem está em casa não ficar lá no vácuo sem... Porque eles não estão ouvindo o que o senhor está falando, tá? Aliás, tem bastante gente... Uma modificação muito grande no pensamento dele. E eu acho que só falar, eu acho que é difícil. Tem que orar muito. E a presença, não pessoal, a presença das igrejas, no geral, elas têm que entrar nesse lugar com bastante, com investimento em dinheiro mesmo, investimento em pessoas, investimento em tecnologia também, para levar uma mensagem verdadeira. Porque hoje o que eu tenho visto aí, que as mensagens que estão indo para as pessoas, pelo rádio, pela televisão, muitas delas são mensagens mentirosas, entendeu? Que agradam as pessoas. Então, o discipulador, ele não pode agradar ninguém. O Senhor disse que Jesus Cristo foi o homem mais chato que teve. Se quiser agradar, não vai discipular ninguém. É isso aí. Eu dou exemplo do meu pai. Isso aí, Joel. Meu pai era chato, entendeu? Muito enjoado nesse sentido. Mas ele discipulou muitas pessoas. E essas pessoas foram realmente discipuladas. Porque também existe aquele que é discipulado pela metade, entendeu? E aí, em vez de ele ir para a metade boa, ele vai para a metade ruim. Aí perdeu todo o tempo dessa pessoa discipulada. Porque fala uma coisa, mas... É isso aí, Joel. O Joel está falando... o senhor falou aí duas coisas que eu acho que vale a pena a gente frisar aqui para quem está em casa e não pôde ouvir o senhor, né?
Foi uma fala muito pertinente. O senhor falou aí duas coisas que eu acho que vale a pena. Que é, primeiro, tem gente que é crente pela metade. Como que o Keith, do livro que nós estamos usando, chama esse crente pela metade? Convertido e não discípulo. Então, realmente, muita gente converteu, mas não entrou no processo de obedecer a Jesus, que é ser e fazer discípulo. O senhor está certo. Segunda coisa que o senhor falou, sobre Jesus ser um cara chato, né? E quando a gente decide prestar atenção no que ele disse e praticar só o que ele pediu, aí realmente vai ficando chato. E o senhor falou, o discipulador não deve agir para agradar o outro, senão não vai discipular ninguém, porque o processo de discipulado não é de fazer fãs. Eu não quero fãs, então para não perder os fãs eu não vou contrariar ninguém. Não é para fazer fã, é para fazer discípulo. Discípulo no molde de Cristo. Então, o discipulador, ele não é o exemplo é Cristo. Mas ele age objetivamente para levar a pessoa até Cristo. Porque a pessoa não consegue ir sozinha. E quanto mais no início, mais difícil, assim como na vida. Então, como o Oséias falou, teve um monte de gente que converteu através da minha vida, mas eu não discipulei ninguém. Trazendo para o mundo físico, o que o Oséias disse é, eu fiz um monte de filho, mas não criei nenhum. O que é que vocês acham de alguém que faz um monte de filho e não cria nenhum? É gente boa? É top? O que você acha? Eu estou dizendo que vocês são maravilhosos. Ao invés de receber coroa, vai receber uma bandana. Vocês são demais. Deixa eu voltar aqui. Obrigado, Joel, pela sua participação, sempre boa, como sempre. Deixa eu mostrar para vocês de onde vem a pedrinha da coroa. Vem daqui, ó. Na verdade, são dois versículos diferentes. Em Apocalipse, capítulo 2 e 3, estão as cartas de Jesus para as 7 igrejas da Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, numa carta, presta atenção aqui, ó, para Esmirna, Jesus falou no 10, não tenha medo das coisas que você vai sofrer, eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que sejam postos à prova, passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então a coroa é daqui. Só que aí misturou com a pedrinha que é lá de baixo. Olha aqui, ó. Aí já é para a igreja de Pérgamo. A coroa é para Esmirna. A pedrinha é para Pérgamo. Olha lá, ó. 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei do maná escondido. Isso aqui é a coisa mais linda. Isso aí quer dizer que no céu todas as nossas dúvidas serão tiradas. A gente não vai ter mais dúvida de nada. Darei do maná escondido. Como é que sabe isso? Você tem que conhecer o hebraico. Quando começou a cair que era farinha e o povo olhou, foi uma pergunta que o povo fez para Moisés. Maná, maná, que significa, o que é? O que é isso? O que é isso? Nunca vi farinha cair do céu. Então por isso que o nome do negócio ficou maná. Então, darei do maná escondido quer dizer, o que é isso? Escondido. Todas as suas dúvidas serão reveladas. Isso é uma possibilidade de interpretação. A outra possibilidade é que dentro da arca tinha do maná. E o único maná que não apodreceu é o que estava dentro da arca. Então a ideia é, a arca ficava dentro do Santo dos Santos. Então, a outra possibilidade de interpretação dessa expressão é, lá na eternidade a gente vai ter acesso pleno ao Santo dos Santos, onde a gente vai ver Deus igual Deus vê a gente. E aí, ó, também lhe darei uma pedrinha branca. Aí o que o pessoal fez? Pegou a pedrinha de Esmirna, aliás, de Pérgamo. Pedra de Pérgamo, nunca mais eu esqueço. Pegou a pedrinha de Pérgamo e juntou com a coroa de Esmirna. E aí, quando você faz alguma coisa, você ganha uma pedrinha na coroa. Sinto muito, eu preciso destruir a infância de vocês mais um pouquinho.
Deixa eu abrir o original aqui. Presta atenção nisso. Olha o que é que diz aqui, ó. Apocalipse 2:10. Ó. Men fobu ha meles pasken idom melei balen rudiabolos ex humon en fulaken rina peirateste kai exetetipicin merodeca kinos. Olha a palavra aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Aqui, ó. Ai, saiu. Olha a palavra aqui, ó. Uma palavra é essa aqui, ó. Stephanos. Ou Stefano, como nesse caso aqui, né? Stephanon. Stefano, ó, sigma, tal, tá vendo? Stephanos, zoes. É assim que está escrito no original. Coroa da vida. Stephanos, zoes. Existe duas palavras gregas que pode ser traduzida por coroa. A primeira é essa, Stephanos. A segunda é a palavra diadema. Sabe ali do ABC? Santo André, São Bernardo, São Caetano, diadema. Diadema é a palavra grega para coroa. Só que diadema é a coroa do rei, é a coroa de metal. Por isso que as meninas botam aquele negocinho e chamam também às vezes de diadema. Mas a Stephanos é a coroa de louros, é a coroa que dá para o atleta que vence a maratona na Grécia. Coroa de louros, Stephanos. Louro folha. Sabe quando o atleta, até hoje eles fazem isso, pega e bota um negócio de folha na cabeça do cara que ganhou. Então, primeiro, por que não existe pedrinha na coroa de ninguém? Porque não existe nenhum texto. E ainda que houvesse, não é diadema, é Stephanos. Então não tem como botar pedra na coroa de planta. Pedra é na coroa de metal, na diadema. Só que não é diadema, é Stephanos. Então, qual é a ideia aqui? O diabo vai perseguir vocês de várias formas. Se você negar a fé por medo da perseguição, você não creu de verdade, sinto muito, não vai para o céu. Mas se você for fiel até a morte, você vai morrer e não vai me negar, aí eu vou te dar a Stephanos, zoes, vou te dar o prêmio da vida. A vida eterna é o prêmio por ser fiel até a morte. É isso que o Apocalipse está dizendo, irmãos. Não está falando de fazer coisa na igreja. Está falando de resistir ao diabo e ser fiel até a morte. Porque os crentes lá de Esmirna estavam sendo extremamente perseguidos. E estava morrendo crente todo dia. E um monte de gente estava abandonando a fé, com medo de morrer. Aí Jesus manda dizer para aquela igreja, se abandonar, não vai viver. Mas se estiver disposto a morrer por minha causa, vai viver. Stephanos, zoe, coroa da vida. Ok? Então não é diadema, não é coroa de metal. E ainda que fosse, não é pedra, é prêmio. Qual o prêmio? A vida eterna. Só isso. Tá bom? Então, ó, submissão. Como que eu sei se eu sou um discípulo? Eu obedeço à grande comissão, eu faço discípulo. Eu só tenho isso para fazer na minha vida, discípulo. Ah, mas me chamaram para cantar. O ato de cantar vai fazer discípulo? Se for, eu canto. Se não for, não canto. Por quê? Porque Jesus não me chamou para cantar, chamou para fazer discípulo. Lá onde eu vou cantar, tem gente que pode aprender comigo? Eu posso fazer discípulo lá? Se não, para que eu vou cantar?
A pergunta que a gente deve fazer é essa, irmãos. Porque no final das contas a gente está fazendo um monte de coisa que Jesus nunca pediu nada. Aí a gente está nesse ativismo religioso, achando que está servindo a Deus e só está se cansando. Ficando esgotado, exaurido, com o casamento destruído, com as finanças destruídas. Por quê? Porque não deu tempo ao que realmente importava. Ficou fazendo um monte de coisa que Jesus não mandou fazer nada disso. Então a gente obedeceu. Segundo, submissão. Qual é a missão? Fazer discípulo. Eu estou debaixo dessa missão? Submissão. Estou debaixo dessa missão? Eu estou fazendo discípulos? Não, então não sou submisso a Jesus. Porque a gente acha que obediência e submissão é, eu estou com uma tentação aqui, encostar o pé nessa caixa é pecaminoso. Que vontade de encostar o pé, Gustavo é o pé, Gustavo e Augusto, Gustavo e Augustavo, a dupla. Encostar o pé na caixa é pecaminoso. Que tentação. Não encostei. Olha como eu sou obediente a Jesus. Olha como eu sou submisso. Aí a frase de Jesus diz, não é para obedecer e ser submisso a isso. Isso aí é o seguinte, é o que está lá em Gálatas. O desejo de encostar o pé na caixa é obra da carne. É a tendência da minha natureza pecaminosa. Então eu preciso me encher do Espírito. E aí quando eu tenho amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, eu não encostei o pé na caixa. Cheio do fruto do Espírito, venci a obra da carne. É isso. Essa situação é Gálatas 5. Mas o que a gente faz? A gente joga essa situação para Mateus 28, 19. Olha como eu fui obediente, olha como eu fui submisso. Debaixo da missão, Jesus mandou você não encostar o pé em caixa? Não, Ele mandou fazer discípulo. Então, está fazendo? Não, pastor, mas então quer dizer que eu tenho que encostar o pé na caixa? Claro que não. Claro que não. Se vai desagradar a Jesus, não devo encostar o pé na caixa. Mas não é isso que Jesus falou no 28, 19 de Mateus. Você está entendendo? Não estou falando, encostem o pé na caixa, uhul. Não. Eu estou falando, não encostar no pé na caixa, está certo. Mas isso é Gálatas 5. Mateus 28, 19 não é sobre isso. É sobre fazer discípulos. Porque essa é a primeira palavra da frase. Vão e façam. O que, Jesus? Discípulo. Até porque, irmãos, vamos ser sinceros? Vamos abrir o confessionário? De vez em quando a gente encosta mesmo. E se o fato de encostar me proíbe de fazer discípulo, ninguém faz. Porque de vez em quando, todo mundo encosta. Portanto, não é disso que Jesus está falando. E isso é o que Paulo está falando aos Gálatas capítulo 5. O que Jesus está falando é, você aprendeu alguma coisa comigo? Aprendi, então vai ensinar para os outros. Como que eu sei se os outros estão aprendendo? Eles vão mergulhar e eles vão aprender. Então se não jogar dentro d'água não valeu? De acordo com Jesus, não. Porque fazer discípulos batizando. Percebe como a gente acha que está obedecendo a Jesus, mas no final das contas a gente não está? Porque a gente acha que só falar está resolvido. Não. Se só falar tivesse resolvido, irmãos, eu não estava aqui. Eu estava dentro de um ônibus, de um trem, de um metrô, porque lá tem mais gente. Eu estava numa praça pública agora, num parque desse da cidade, gritando, só Jesus salva, porque Deus te amou de tal maneira, que Deus, Jesus, você tem que crer. Aqui eu tenho o quê? 30, 40, 50 pessoas. Lá eu teria muito mais do que isso. Se fosse esse o mandamento, falem de mim para todo mundo. Eu estaria lá e não aqui. Só que o mandamento é fazer discípulo. Você já foi jogado dentro d'água? Maioria aqui? Sim. Então senta aí para você aprender um negócio que Jesus quer te mostrar. Está aprendendo? Estou, pastor. Então pronto, eu estou cumprindo com a missão. Por que eu estou aqui e não estou lá? Porque eu sou submisso.
Ele não mandou falar no parque, ele mandou ensinar para quem jogou dentro d'água. Sim ou não, gente? Eu estou viajando na maionese? Estou falando uma coisa do outro mundo? É muito difícil de entender isso? Por que a gente não conversa sobre isso faz décadas? Amar uns aos outros. Nesse ponto aqui do livro, o Keith aponta para uma realidade que é muito simples e a gente também não se toca. Quando o Novo Testamento manda a gente amar, ele sempre usa a palavra ágape na igreja. Toda vez no Novo Testamento que ele fala tem que amar na igreja, é ágape. Você quer ver? Vou te provar. Fala para mim um versículo do Novo Testamento que manda amar o irmão, amar na igreja. Fala um aí que você lembra. Somente você que frequenta escola bíblica há décadas, com certeza você sabe um monte. Fala para mim. Amar o seu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não é bem esse não, porque isso aí é o mandamento de Moisés. É só repetindo no Novo Testamento. Mas vamos abrir ele, ainda assim vamos abrir. Onde está essa frase? Você lembra onde está? Alguém lembra onde está? Isso tem nos 4 evangelhos. João 15, né? 13. Oi? Misericordioso é o mesmo que amar? Não. Joel perguntou se misericórdia é o mesmo que amor. Não, é bem próximo, porque misericórdia é uma palavra em latim, que é miseris, que é miséria, e cardios, que é coração. Então a ideia de misericórdia é alguém que coloca o coração na miséria do outro. Prestar atenção no que o outro precisa e resolver o problema. Isso é misericórdia. Você botou o coração na miséria do outro. Filipenses 2:2 diz o quê? Deixa eu só mostrar aqui para Lilian. Olha aqui, Lilian. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Olha a palavra que está lá, ó. Sabe o que está escrito aí, Lilian? Ó, alfa, gama, alfa, teta, agapate. Ou seja, é o amor ágape, não é filos. Outro versículo que manda amar. Amar o irmão, amar na igreja, amar. Outro versículo do Novo Testamento que fala de amar. Oi? 1 de João 4:8. Tem que amar porque quem não ama não é de Deus. Não é isso, Fred? Um de cada vez. Ah, desculpa, Joel. Você tinha falado do Filipenses primeiro, né? Como que está aí em português? Sejam amorosos, bondosos e misericordiosos. Eu acho que vai estar outra palavra, mas deixa eu conferir. Filipenses 2. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha a palavra aqui, Joel. Agapes. Está vendo? Rato é pato, pato é rato. O que parece um P é o R, o que parece um R é o P. Agapes. 1 de João, vamos no Fred agora. 1 de João, Fred. 4:8. Ó. Vamos ver aqui? Olha a palavra aí, ó. Agapon, que é no plural, amém. Olha lá, ó.
A gente fica aqui até meia-noite. Todo versículo que você falar, eu abro e está no ágape. Nenhum está no filos. O que a gente aprende com isso? Pois não, Oséias? Esse é igual o da Lilian. Mas eu vou abrir para o senhor ver que é a mesma coisa mesmo. É o que a Kelly já tinha citado. João 13, 34. Olha aqui a palavra. Ó. Agapate. Vocês podem falar o versículo que vocês quiserem. Mandou amar no Novo Testamento é ágape. Não é filos. Filos é o quê? Gostar da companhia. Filosofia. Sofia é sabedoria. Filo é amar gostando da companhia. Fraternidade. Então é o amigo da sabedoria, o filósofo. Olha o que o Keith aponta aqui para nós, irmãos. O processo de discipulado envolve amor. Aí qual é a nossa primeira dificuldade? Ai, pastor, mas eu vou ter que discipular aquela pessoa, eu não gosto dele. Não é para gostar, é para amar. Não é filos, é ágape. E não sei se você sabe, mas o ágape é o incondicional, não depende do outro, e é sacrificial, eu tenho que estar disposto a morrer. Já falei, vou explicar de novo, porque sempre tem gente nova. Ah, pastor, então, se eu estou com a minha namorada na rua, e chega um bandido, vai assaltar a gente, e aí o bandido está nervoso e tal, aí o cara pega a arma e vai atirar na minha namorada, aí eu pulo na frente da bala para salvar a minha namorada. Esse é o ágape? Não, esse é o eros, é a namorada. Ah, e se eu pulasse na frente da bala para salvar minha mãe? Aí é estorguê, é o amor de laço familiar. E se fosse um amigo, eu pulasse na frente da bala para salvar o amigo? Aí é filos. Então quando que é ágape? A ágape é quando chega a polícia vai atirar no bandido, eu pulo na frente da bala para salvar o bandido. E a Bíblia, mais de 200 vezes, não é 2 e 3 que a gente abriu e conferiu, não, é mais de 200. Só no Novo Testamento, fala que o jeito de se relacionar como discípulo é através do ágape. Mas a gente não está disposto a mudar a agenda para discipular alguém, como é que a gente vai amar? Ah, eu vou pular na frente de uma bala, eu não estou disposto a mudar a minha agenda, eu vou pular na frente de bala? Sétimo, oração. Ó. Não tem como ter uma vida discipular sem oração. Não tem como. Não tem como ser discípulo e não orar. Não tem como fazer discípulo sem oração. Tem que ter oração. Vamos orar. Eu estou aprendendo com você. Vamos orar? Vamos. Então eu quero que você ore por essa coisa aqui da minha vida que eu estou precisando. Agora eu estou aqui discipulando alguém, estou ensinando. Vamos orar pelo que você precisa de oração essa semana? Vamos orar por tal coisa, vamos orar, vamos orar. Aí um belo dia, fulano, sabe aquele negócio que a gente orou? Sei, aconteceu. Olha aí Deus agindo. E isso vai fortalecendo os relacionamentos discipuladores. E aí essa outra parte eu vou deixar para a próxima aula, porque tem aqui conteúdo muito top e a gente finaliza na próxima aula o livro do Keith Phillips. E depois a gente vai ver vários outros livros. Pois não? Quem tem pergunta pode fazer agora. A oração também cabe a nós estarmos orando para que possamos estar discipulando, não é isso? Sim. Porque foi essa a oração de Jesus. Orar e pedir mais trabalhadores. Lembra? Trabalhadores, Jesus pediu. Jesus não pediu mais convertidos.
mais salvos. Pediu mais trabalhadores. Gente que esteja disposto a discipular. Dá trabalho, irmão. Já falamos isso na outra aula. Pois não, Maria Helena? Tá. A pergunta da Maria Helena é maravilhosa, que está baseada numa palavra de Jesus falando sobre essa questão da seara. Os campos estão brancos, só que falta trabalhador. E aí diz lá, o que semeia e tem o que ceifa. E na hora da colheita os dois se alegram, o que semeou fica alegre e o que ceifa também fica alegre. Qual é a nossa tendência hermenêutica? O que semeia é quem falou do amor de Deus, o que ceifa é quem batizou a pessoa e está membro daquela igreja. Mas eu preciso te lembrar que toda vez que a Bíblia fala de ceifa, fala do juízo de quando Jesus vem buscar nós. Então a igreja semeia e faz discípulos, porque quem vem ceifar é Jesus, não é nós não. Ah, eu falei e o outro ganhou, como o Oséias disse. O cara converteu, eu não discipulei ninguém. Outro veio na carona e discipulou. Então eu semeei, o outro ceifou. Não, quem ceifa é Jesus. É só ler direitinho, você vai ver que ele está falando dele. Eu venho para ceifar, mas quando eu venho para ceifar, tem que ter uma plantação. Como vai ter plantação se ninguém semeou nada? E aí ele diz, está faltando trabalhador. E em outra versão ele ainda diz, como é que é? É isso. Já é meio-dia, está na hora de ir embora. Mais alguma pergunta? Alguma pergunta? Primeira de João 4:11. Manuel colocou aqui. 1 de João 4:11. Foi essa que eu já abri? Essa não, né? Mas de 1 João é tudo igual àquela que eu abri do... Ah, está funcionando aqui ainda? Ah, então deixa eu abrir aqui para mostrar. 1 de João, o Manuel Torquato mandou aqui a pergunta. Primeira de João 4:11. A palavra aqui, ó. Egapesen. Vem de ágape também. E-G-A-P-E-S-E. Egapesen. Pesen, né? Tem um N ali no finalzinho. Que é amem-se. Amem-se, no sentido de mutuamente. É isso, irmãos. Pode citar versículo o dia inteiro. Todos que a gente abrir é ágape. Então, o que a gente pode concluir para encerrar a aula? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer, não tem problema não. Só concluir o que eu queria falar disso aqui. Todos os textos que manda amar é ágape. O que isso ensina para nós? Jesus não mandou a gente gostar de ninguém. Nossa, pastor, então eu tenho que odiar? Não. É que você pode até gostar, mas você nunca vai conseguir gostar de todo mundo. É por isso que ele mandou amar e não gostar. Alguns a gente gosta, mas todos precisamos amar. Só faz discípulo quem consegue amar com ágape. Porque a gente não vai gostar, porque tem gente que dá muito trabalho, tem gente que é muito chata, tem gente que não é bom de conviver, mas Jesus mandou amar com ágape e fazer discípulo. Então, não tem para onde fugir. Pois não. Excelente pergunta, que já fizeram também nas outras aulas. Não tem nenhum problema. A pergunta é: a pessoa acabou de converter
E aí ela precisa aprender e tal e tal. Quando que uma pessoa que acabou de converter já pode começar a discipular, já está pronta para fazer discípulo? E a resposta é: no primeiro dia. Porque se ela converteu, ela acreditou em alguma informação. Pelo menos uma. Eu tenho medo de morrer e ir para o inferno. Você sabia que tem um jeito de morrer e não ir para o inferno? Qual? Se você crê em Jesus. Você quer? Eu quero, eu creio. Pronto, já pode fazer discípulo. Como? Vai e fala isso para alguém. Lembra da mulher samaritana? Então você é o Cristo? Sou eu. Só um minuto. Foi lá na cidade dela. Eu achei o Cristo está ali. Vem todo mundo para ver. Não foi isso que ela fez? No primeiro dia que ela converteu, ela já virou missionária, discipuladora. É isso. O problema é que a gente acha que tem um curso, que tem um nível, que tem que saber muito, para depois fazer. E nessa aí a gente passa a vida inteira e não faz nunca. Muito bom, Lília. Uma coisa não muda ou não impede a outra. Não é porque eu posso começar a discipular no primeiro dia que eu converti, que eu nunca vou sentar para aprender, não vou fazer nenhum curso, não vou me preparar melhor. Uma coisa não impede a outra, mas uma coisa também não é impossibilitada pela outra. Pode fazer discípulo mesmo sem saber muita coisa. Se você sabe uma coisa, já é mais do que a grande maioria que não sabe nada. É muito perigoso. O evangelho é extremamente perigoso. Tem 2000 anos que ele matou um monte de gente, inclusive, de tão perigoso que ele é. Não é uma coisa perigosa uma pessoa que não sabe nada já sair ensinando os outros? Claro que é perigoso. Mas esse é o jeito que Jesus falou. Eu acho que o jeito dele é o certo. Porque tem 2000 anos que a gente está correndo perigo, tem 2000 anos que tem leigo ensinando, tem 2000 anos que tem gente se relacionando baseado em pouca coisa que sabe, e o evangelho tem 2000 anos que não acaba. Então eu acho que está certo.